Fala aí, piazada. Tudo certo? Boa noite. Espero que estejam todos bem aí. E sejam bem-vindos aí a mais uma aula da unidade curricular de desenvolvimento de projetos. Então, hoje nós vamos iniciar a parte de planejamento do nosso projeto, né? E a gente vinha trabalhando aqui as etapas do projeto. Então, na primeira aula, eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o que é o projeto, todas as partes que compõem um projeto. Na segunda, e aí pedi para vocês iniciarem o termo de abertura de projeto, né? Naquele termo, vocês tiveram que elaborar uma justificativa, os objetivos. E na segunda aula, eu expliquei para vocês, né, que o nosso trabalho de conclusão de curso esse ano vai ser o artigo, e expliquei para vocês, mostrei o que era um artigo, quais eram as partes das quais um artigo é composto, né? Mostrei para vocês algumas plataformas onde vocês podem estar procurando alguns artigos e, né, corrigi os termos de abertura de projeto de vocês, mandei para que vocês pudessem analisar e solicitei que vocês me enviassem o termo de abertura de projeto com as correções lá que eu apontei até o dia de hoje. Bom, então hoje nós vamos para uma nova etapa, né? A gente venceu a etapa de iniciação, o start do nosso projeto, que culminou ali com o desenvolvimento do nosso termo de abertura de projeto. Então hoje a gente avança para uma nova etapa do projeto, que é a parte de planejamento. Então, hoje nós vamos vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é o planejamento, e aí a gente vai começar a planejar como a gente vai executar, como a gente vai desenvolver, como a gente vai elaborar, como a gente vai escrever o nosso artigo científico, tá bom? Antes de eu começar a explicar, gostaria só de lembrar que a gente está gravando a aula, tá? Então, isso é bem importante de vocês saberem, né, que todas as aulas sempre são gravadas, eu sempre deixo elas disponíveis lá no YouTube, caso vocês precisem, não possam assistir a aula naquele momento e precisem assistir depois, ela está disponível lá para vocês assistirem. Só que é lógico, né, pessoal, que lá no YouTube não tem como você fazer pergunta, então, por mais que a aula seja gravada, né, não substitui a aula ao vivo aí, né? Porque vocês podem interagir, podem questionar, podem perguntar, enfim. Aqui eu estou disponível para vocês fazerem perguntas. Não que vocês não possam perguntar depois de assistir a aula, né? Se vocês precisarem de ajuda, eu já falei, pode me mandar o WhatsApp, pode me ligar, pode me mandar e-mail que a gente vai conversando e a gente vai se ajudando, vai trocando ideia, sem problema algum. Mas, às vezes eu estou explicando alguma coisa que bateu aquela dúvida na hora, você pode fazer a pergunta. Então, por mais que a aula esteja sempre disponível lá no YouTube, é importante que sempre que puderem, vocês acompanhem a aula ao vivo aqui também, tá bom? Antes de começar, então, a explicação, eu gostaria de saber se vocês estão me vendo e se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, por favor, mandem um ok ali no chat. Boa noite, professor. É Marcelo. Fala, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo, ouvindo e vendo. Tranquilo. Beleza, obrigado pelo retorno. Vi que alguns ali também mandaram no chat que estão me ouvindo. Beleza, maravilha. Então, tudo certo. Qualquer coisa, se cortar áudio aí no meio, interromper alguma coisa, vocês avisem aí, tá? Porque a gente também está aprendendo aí constantemente com a tecnologia, né? Então,
pode acontecer de cair a internet, cair o áudio, então é importante sempre vocês avisar. Bom, pessoal, antes também da gente começar a nossa aula de hoje, falar sobre o planejamento e tudo mais, eu gostaria de saber de vocês se está dando para entender as aulas, se está ficando claras as atividades, se vocês estão tendo alguma dúvida, alguma dificuldade. É lógico, né, pessoal, que por conta da pandemia, né, as aulas online são o recurso que a gente consegue estar utilizando. Então, a gente precisa cumprir o isolamento social, né? Nós entendemos aqui que todo mundo gostaria de estar tendo a aula presencial, vocês podem ter certeza também que eu gostaria de poder estar dando aula lá presencialmente, porém, né, infelizmente a gente vive uma pandemia aí que está matando muita gente, está deixando muita gente doente, e a gente precisa se cuidar, cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos familiares, e por isso que a gente está tendo aula online. Considerando isso, né, tirando essa parte, excluindo o fato de a gente não poder ter aula presencial, eu gostaria de saber em relação às aulas online, tá? Se vocês estão conseguindo entender bem, se está tranquilo, se alguém tem algum comentário para fazer, se as atividades estão ficando claras, o que precisa ser feito. Tá tudo certo, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Vou dar um tempinho aí. Se alguém quiser escrever a pergunta no chat, pode escrever. Se alguém quiser abrir o microfone e falar, pode ficar à vontade também. Vou dar um tempinho aí para vocês formularem. Beleza, o Ítalo está dizendo que por enquanto tudo certo. Bom, eu também vou entender que, como ninguém fez nenhum comentário, fora o Ítalo ali que comentou, eu vou entender que está tudo ok também, que vocês estão conseguindo entender bem. Pessoal, eu sempre pergunto isso porque isso está sendo um aprendizado para todos, tá? Inclusive para nós, enquanto professores. Quando a gente estuda pedagogia, didática, essas coisas assim, a gente não aprende como fazer as aulas online. Então, a gente tem uma noção de como que são as coisas, quais são as melhores ferramentas. Por isso que eu sempre pergunto, tá? Se vocês tiverem alguma crítica para fazer, alguma questão que vocês não estejam gostando, por favor, me avisem e me deixem saber para a gente poder melhorar. Fechado? Beleza. Então, hoje eu organizei a aula explicando para vocês um pouquinho a questão do planejamento, tá bom? Então, vou mostrar para vocês, vou dar alguns exemplos aqui, e principalmente focado para o nosso projeto, que é o desenvolvimento do artigo científico. Então, sempre eu estou deixando claro, né, pessoal, que a gente está fazendo a disciplina de desenvolvimento de projetos, que anteriormente era o nosso TCC, né, o que, na verdade, o pessoal costuma falar TCC, mas nunca foi um TCC, foi uma disciplina de desenvolvimento de projetos, né, que culminava com um projeto, um protótipo, um projeto prático lá, que eram os mockups, as bancadas didáticas que vocês estavam familiarizados. Então, só lembrando que esse ano, por conta da pandemia, a gente acabou optando, então, por desenvolver um artigo científico. Isso não atrapalha em nada o objetivo dessa unidade curricular, que é trabalhar com o desenvolvimento de projetos. Então, isso daqui é para sistematizar, basicamente, as ideias que a gente tem quando a gente quer apresentar uma melhoria. Pode ser na nossa casa, mas principalmente quando se trata da empresa que a gente trabalha, da empresa que a gente gerencia, né? Vamos pensar que você quer apresentar alguma melhoria para a empresa que você trabalha lá. Não vai chegar lá falando, ó, estou pensando em como que eu vou fazer, papapá, se a gente fizesse assim, isso aqui poderia melhorar. Não, a pessoa que vai investir naquilo, a empresa que vai investir naquilo, ela quer que você leve a ela uma coisa estruturada, né?
Então, tudo que a gente está falando aqui, pessoal, é para estruturar ideias, para estruturar pensamentos, para estruturar projetos, né, para sistematizar projetos, para mostrar que esses projetos que a gente acaba desenvolvendo, eles possuem uma base concreta, que eles possuem, portanto, aí uma organização, né, que vai implicar necessariamente numa possibilidade de sucesso maior, né? Quando a gente apresenta uma ideia que é pensada, que é organizada, que é sistematizada, que é colocada no papel, ela não é só para preencher o papel, ela é também para ter uma chance maior de ter sucesso, né? Basta a gente pensar quando a gente vai fazer uma obra na nossa casa, reformar e tudo mais. A gente pensa, 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 mas nada como o arquiteto chegar com aquele projetinho em 3D, bonitinho, para a gente ter uma boa noção. Então, o projeto é isso, tá? É colocar as ideias no papel de forma sistematizada, organizada, seguindo uma forma de organização que tem como objetivo sempre produzir uma chance maior de o meu projeto, no final, ter o sucesso esperado quando eu estou lá na fase inicial, que é o que a gente está fazendo aqui, imaginando como que eu vou construir esse projeto. Então, considerando tudo isso, sempre fazendo ressalvas que o que a gente vai trabalhando aqui tem a ver com o nosso projeto, que é desenvolver um artigo científico, tá bom? Então, eu vou falar sobre o planejamento. Lembrem-se que o planejamento ele tem que ter em todo tipo de projeto que eu vou fazer, e aí a gente vai ter coordenadas para planejar o nosso projeto, que, como eu disse, como a gente já vem trabalhando nas outras aulas, é o artigo científico. Então, pessoal, percebam que se a gente for fazendo as atividades passo a passo, dentro da própria aula de desenvolvimento de projetos, né, a gente vai tendo os passos, começou com o termo de abertura de projeto, agora vamos para a fase de planejamento. Quando a gente chegar lá no final das 90 horas, a gente vai ter tudo pronto, tá bom? Só que é importante que vocês vão fazendo o projeto também, tá? Não adianta eu ficar falando, faça o termo de abertura de projeto, agora vamos para o planejamento, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, e você vai deixando de lado, de lado, de lado, de lado, de lado. Por quê? Porque quando chegar lá no final, vai ter um monte de coisa acumulada e você vai ter que dar conta de fazer, tá? Então, a gente vai fazendo aos poucos, né, de pouquinho em pouquinho, não se torna pesado para vocês, e no final a gente vai ter o sucesso que a gente tanto almeja aí na nossa unidade curricular, com o nosso, vamos chamar de TCC, né, para não confundir vocês, com o nosso TCC, com a nossa unidade curricular de projetos, tá bom? Então, sempre vão fazendo as atividades que a gente vai passando, elas estão sendo passadas para vocês aí sempre em doses pequenas, né, que vocês tenham condição de fazer durante o tempo de aula, né? Eu combinei com vocês lá na primeira aula que era importante que no tempo de aula vocês se organizassem para que vocês pudessem estudar, né? Para que vocês pudessem fazer a proposta que foi feita para aquela aula. E hoje eu também planejei a aula desse jeito, que só para contextualizar, é basicamente o que a gente sempre faz na unidade curricular de projetos lá nas aulas presenciais também. A gente vai passando atividades, eu normalmente faço aquela explicação no começo da aula, e daí, pessoal, agora se reúnam nos grupos para que vocês possam fazer a atividade. Então, aqui, infelizmente, a gente não pode estar em contato, porém, a gente consegue também, né, explicar a atividade e dar um tempo para vocês se organizarem para poder fazer. Então, é importante que vocês mantenham sempre contato com o grupo de vocês. Se vocês estão fazendo sozinhos, né, se vocês estão fazendo sozinho a atividade, fica um pouco mais difícil, você fica um pouquinho mais sobrecarregado, mas dá para fazer tranquilo, não é nada que seja impossível de fazer. Se vocês estão fazendo em grupo, existem várias ferramentas aí que vocês podem fazer videochamada, dá para criar grupo no WhatsApp para o grupo de trabalho de vocês.
Aí vocês conseguem fazer videochamada em grupo hoje pelo WhatsApp também. Estou falando do WhatsApp porque ela é a ferramenta que a gente mais usa no dia a dia. Mas tem o Skype, que é gratuito, tem o Zoom, tem o Hangouts, que já vem instalado para quem tem Android. Aí o Hangouts é um aplicativo de videoconferências que já vem instalado no celular, no Android. Enfim, pessoal, aí vocês precisam também ter criatividade, se esforçar um pouquinho para poder se reunir, tá bom? Então, eu vou comentar aqui sobre o planejamento, vou explicar algumas coisas e depois vocês terão um tempo aí, que seria o tempo até o final do nosso período de aula de hoje, para se organizar e produzir a atividade que eu vou passar para vocês hoje, beleza? Essas atividades, pessoal, que a gente está fazendo aos pouquinhos, elas não vão ser perdidas, tá? Isso aqui não, essas atividades elas vão, a organização dessas atividades aqui, ela vai virar no final o nosso artigo científico, tá bom? Então tudo que a gente está fazendo, depois a gente vai usar no artigo científico também. Então, por isso que é importante que a gente vá fazendo as atividades aos pouquinhos, que no final, quando a gente menos perceber, o nosso artigo vai estar pronto com todo dentro das normas, com tudo certinho, tudo bonitinho, do jeito que a metodologia de pesquisa científica pede, tá bom? Beleza, então eu vou desligar a câmera aqui e vou projetar alguns slides para vocês. Se vocês tiverem dúvida durante a apresentação dos slides, por favor, eu peço para vocês usarem o microfone. Por quê, pessoal? Porque fica ruim para mim parar para olhar as mensagens. Então, se alguém tiver alguma pergunta sobre o que tem que ser feito, alguma dúvida sobre o que é o planejamento, etc., por favor, ligue o microfone e faça a pergunta, que fica mais fácil daí para eu ouvir. Se vocês não conseguirem, tiverem com problema no microfone, escreve no chat, que ao final aí eu respondo, tá bom? Não tem problema. A única coisa que pode ter um delayzinho ali em relação à pergunta e à resposta, mas de qualquer forma a pergunta será respondida no final da apresentação, beleza? Então vou desligar aqui a câmera. Muito bem, pessoal. Então, deixa eu só passar aqui. Então, o que a gente fez até aqui, né? Só para nós contextualizarmos onde nós estamos em relação ao nosso projeto. No projeto, a gente, né, tem etapas que vão sendo cumpridas até chegar à conclusão do projeto. Então, nós começamos, né, a primeira fase de execução de um projeto é chamada de iniciação, e na iniciação, eu pedi para vocês escolherem um tema para desenvolver o artigo científico, para vocês construírem uma justificativa e os objetivos, beleza? Então, a gente escolhe um tema, nós justificamos o motivo pelo qual nós escolhemos aquele tema, e aí elaboramos os objetivos que a gente visa cumprir para trabalhar com aquele tema, beleza? Tudo isso vai culminar, então, no nosso artigo científico.
Isso aqui, pessoal, vai ser essencial, tanto a justificativa quanto os objetivos, para a etapa do planejamento. Então, ela vai ser primordial para esse momento que a gente está aqui planejando as ações que a gente vai tomar. O que vocês colocaram na justificativa? Tá? O que vocês deveriam ter colocado na justificativa lá? Lembrando que essa justificativa vocês me mandaram junto com a TAP lá, com o TAP, né, que é o termo de abertura de projeto. Então, o que vocês colocaram na justificativa? Vocês destacaram motivos que interessaram vocês a desenvolver aquele tema para o projeto, né? Então, por que eu escolhi esse tema para escrever um artigo sobre ele? Vocês colocaram em evidência razões, né, para desenvolver esse projeto. Qual o motivo que eu tenho para desenvolver esse projeto? Quais as razões que me levam a desenvolver um projeto, a escolher um tema, a escrever um artigo científico sobre esse tema? Vocês enfatizaram contribuições, ou deveriam ter enfatizado, né, contribuições que esse projeto pode trazer para a área automotiva de forma geral, e por que não para a sociedade de forma geral, né? Então, o projeto de vocês, futuramente, ele pode ser lido por pessoas da área automotiva ou por pessoas da sociedade em geral. Então, isso vai certamente trazer contribuições, tanto para a área automotiva, quanto para a sociedade de forma geral. E também apresentaram motivos que fazem, né, valer a pena trabalhar, empreender um esforço em relação a esse projeto. Bom, tudo isso que vocês construíram foi direcionado para o desenvolvimento de um artigo científico, né? Mas lembrem-se que quando eu vou fazer um projeto, de qualquer que seja a natureza desse projeto, eu preciso ter uma justificativa, né? Se eu vou apresentar um projeto para uma empresa que eu trabalho, que vai custar um valor muito alto, né? Eu preciso justificar, ele precisa ter, ser um projeto plausível, ele precisa trazer benefícios, ele precisa valer a pena empreender um esforço em relação àquele projeto, ele precisa ter relevância, né? Ele precisa, então, contribuir para o desenvolvimento dessa empresa e assim por diante. Então, lembrando que aqui a gente está trabalhando com artigo científico, mas traçando um paralelo aí com o que é a realidade no mundo do trabalho, né? Então, a ideia do projeto sempre tem a ver com isso. E a justificativa, ela é uma coisa que é presente em todos os projetos. Muito bem, depois de elaborar a justificativa, vocês deveriam ter elaborado, então, os objetivos gerais, né? Então, só para retomar, o que são os objetivos? Eles vão explicitar com clareza e objetividade aquilo que a gente precisa atingir com o projeto, aquilo que a gente visa atingir com o nosso projeto, beleza? Então, basicamente, os objetivos, né, como o próprio nome já diz, eles são as metas, né? Eles são aquilo que eu desejo alcançar ao final do meu projeto. Então, eles definem metas, definem objetivos, enfim. O próprio nome objetivo, ele já fala por si só, né? Muito bem. Então, daí, dentro dos objetivos, a gente tem o objetivo geral, que é basicamente aquela meta maior, né, que eu pretendo alcançar no final do meu projeto, né? Então, aquela meta maior, aquele objetivo geral, aquela questão principal que eu tento atingir ao final do meu projeto, que eu tento alcançar ao final do meu projeto. E aí nós temos os objetivos específicos, beleza? Que são pequenas metas que eu preciso cumprir para atingir o meu objetivo geral. Então, para eu chegar no objetivo geral, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso, isso e isso. Então, esses são meus objetivos específicos.
atendendo os meus objetivos específicos, com certeza eu vou atingir o meu objetivo geral. Beleza? Isso aqui, pessoal, vai ser primordial agora para a nossa próxima etapa, tá? Que é a etapa do planejamento. Então, todo o nosso planejamento, ele vai ser traçado principalmente em cima dos nossos objetivos específicos e, consequentemente, do nosso objetivo geral. Muito bem. Então, com base nas informações que a gente teve, que a gente obteve lá no termo de abertura de projeto, a gente vai iniciar o nosso planejamento, beleza? O que a gente faz no planejamento, pessoal? O planejamento, ele é um processo que vai detalhar as atividades que a gente vai realizar ao longo do projeto, ok? Então, com o planejamento, nós iremos detalhar todas as etapas que a gente vai fazer no nosso projeto. E aqui, pessoal, o planejamento ele é importante desde as coisas mais simples que a gente faz no nosso dia a dia até as coisas mais complexas, né? Como apresentar, por exemplo, um projeto para uma empresa. Vamos pensar que a gente vai sair para ir no mercado. A gente não faz uma lista de compras, né? Normalmente a gente faz uma listinha de compra, quando a gente vai fazer a compra do mês lá, né? Olha tudo que está faltando na casa, principalmente agora na época da pandemia, né? Que não dá para ficar saindo muito. Então a gente olha lá tudo que tem na casa, tudo que está faltando, e aí vai para o mercado com uma listinha feita, né? Então isso se trata de planejar aquilo que eu preciso fazer lá no mercado. Então, nesse momento, a gente vai planejar o que as etapas, né, os passos que a gente vai dar para desenvolver o nosso artigo científico, tá bom? Só que o planejamento, eu dei o exemplo aqui de uma coisa simples, ele também se aplica em coisas mais complexas. Então, vamos supor que eu esteja planejando lá, eu trabalho numa oficina, usando até um exemplo que eu já dei nas aulas anteriores, né? Vamos supor que eu trabalho numa oficina e essa oficina solicita a mim que eu desenvolva lá um projeto para descarte de óleo utilizado, né? De óleo velho, de óleo já utilizado. Então, eu vou lá fazer os meus objetivos, a minha justificativa. Depois que eu tenho isso, eu vou trabalhar com o meu planejamento. Então, aqui eu vou colocar no papel os materiais que eu vou precisar, né? Eu vou colocar no papel os recursos financeiros que eu vou precisar, as modificações estruturais que eu preciso fazer na oficina, se eu vou precisar de recursos humanos ou não. Aqui eu vou estabelecer também um cronograma para a execução do meu projeto. Enfim, aqui eu vou planejar, colocar no papel todas as etapas que eu vou precisar trabalhar para que no final eu então tenha o sucesso almejado. Beleza, pessoal? Então, o planejamento ele não é só para desenvolver um artigo científico. Ele é para todos os tipos de projeto que a gente trabalha na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal também, por que não? Muito bem. Isso posto, né? Isso explicado, é lógico que, como eu já falei várias vezes aqui para vocês, nós estamos trabalhando em cima de um artigo científico. Então, o planejamento que a gente vai fazer aqui, ele é baseado no nosso projeto, que é a construção de um artigo científico. Então, pessoal, a próxima atividade que vocês vão fazer é elaborar os prováveis capítulos do artigo científico e as referências que serão utilizadas. Vejam bem, pessoal, por enquanto aqui vocês não precisam começar a escrever o artigo científico.
vocês vão só formular o título do capítulo que vocês pensam em colocar no artigo científico e as referências, tá? O que seriam as referências aqui, pessoal? Os livros, os artigos, as reportagens, as apostilas que eu vou utilizar para escrever cada um dos capítulos que eu estou pensando em fazer no meu artigo científico. E aqui, gente, é muito importante, é primordial que esses capítulos visem atender o que a gente pensou na nossa justificativa e nos nossos objetivos, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo para vocês aqui de um termo de abertura de projeto e dessa próxima atividade. Aí eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Mas tenham em mente, quando vocês forem pensar nos prováveis capítulos, que vocês precisam atender a justificativa e os objetivos, beleza? Então, nesses prováveis capítulos, vamos pensar assim, ó. Se vocês lembrarem da aula passada, eu apresentei lá para vocês o que era um artigo científico. E lá a gente comentou quais eram as partes de um artigo científico. Então, vocês vão lembrar lá que o artigo científico, ele começa, ele possui um título, depois ele tem lá o resumo, depois ele tem as palavras-chave, depois ele tem a introdução, depois vem o corpo do texto, ou desenvolvimento, e por último, as considerações finais e as referências, beleza? Então, aqui nós estamos trabalhando com a parte principal do nosso artigo, tá, pessoal? Que é o corpo do texto. Naqueles exemplos de artigos que eu mandei para vocês e que eu mostrei para vocês aqui, vocês perceberam que tem introdução, tem todas aquelas outras partes que a gente já comentou aqui, né? Mas a parte que ocupa o maior espaço do artigo, a parte principal do artigo, é o corpo do texto, né? Então, isso que a gente está fazendo agora é trabalhar o início do desenvolvimento do nosso artigo científico, beleza? Então, a gente vai planejar o que a gente vai colocar no corpo do texto do nosso artigo científico, beleza? Muito bem. Bom, só que isso aqui não é feito, né? Pô, nem pensei ainda em como vou começar a pesquisar. O que eu vou colocar como capítulo, né? Pessoal, calma. Lembrem-se que a gente está construindo tudo isso daqui juntos, né? E se for verdade o que eu estou falando, tudo que a gente está fazendo, ela vai contribuir, então, para o desenvolvimento do nosso artigo. Então, como que vocês vão pensar nesses capítulos, tá? Nesses prováveis capítulos. Pensem o seguinte: para atingir o meu objetivo geral, eu elaborei lá os meus objetivos específicos, correto? Para cada objetivo específico, eu preciso desenvolver um capítulo. Então, eu vou pensar lá que eu tenho um objetivo específico, eu preciso responder aqueles objetivos específicos para chegar no meu objetivo geral. Então, para cada objetivo específico, eu vou pensar num capítulo diferente, beleza? Eu já dou um exemplo daqui a pouquinho para vocês em relação a como vocês devem fazer isso. Bom, depois que eu pensei num capítulo para responder aquele objetivo específico, aí eu preciso encontrar referências, tá, pessoal? Por que referências, né? Por que a gente chama assim? Porque nós não vamos inventar coisas do nada. Nós não vamos trabalhar com achismo aqui. O artigo, ele já tem o nome de científico porque ele trabalha com informação científica, com informações que são cientificamente comprovadas, né? As pessoas que escrevem aquelas informações, elas já testaram,
elas já comprovaram que aquilo funciona cientificamente. Então, não é porque eu acho que uma coisa funciona daquele jeito que eu vou escrever no meu artigo científico. E nós também não estamos fazendo nenhum tipo de experimento para divulgar uma atividade científica. Então, tudo que nós formos escrever vai ser baseado em coisas que outros cientistas, outros autores, outros pesquisadores já escreveram, beleza? Essas serão as nossas referências, tá bom? Então, as referências, pessoal, são aqueles autores, aqueles cientistas, aqueles pesquisadores que já escreveram, já testaram aquele conhecimento, já comprovaram cientificamente aquele conhecimento e publicaram algo. Lembrem-se que a nossa metodologia de pesquisa, ela é um levantamento bibliográfico, né? A gente vai pesquisar na bibliografia, que são aqueles artigos, livros, revistas, jornais, apostilas, etc., que já estão escritos, já foram publicados. Então, a gente vai levantar essa bibliografia para escrever o nosso artigo. E aqui, pessoal, quando vocês forem trabalhar com as referências para cada capítulo, procurem utilizar fontes que são confiáveis, tá bom? O que significa fontes confiáveis? Procurar em artigos científicos que já foram publicados em revistas científicas, e calma, porque daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês alguns lugares que vocês podem pesquisar. Vocês podem pesquisar em livros, né, que já foram publicados. Infelizmente, a gente não está podendo usar a biblioteca do Senai, né, mas vocês conseguem encontrar livros em PDF, na internet e tudo mais. Revistas, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma revista, um jornal bem importante que traz bastante publicações com relevância científica e que contribuem bastante para a gente compreender sistemas automotivos e tudo mais. E aqui eu poderia incluir também apostilas, tá, pessoal? Apostilas do Senai, apostilas utilizadas em universidades e assim por diante. Também é uma fonte confiável. Então, nada da gente ficar pegando resposta de blog, resposta de fórum. Por quê, pessoal? Porque aquilo ali a gente não sabe se é verdade, né? Enfim, na área automotiva a gente tem um problema muito grande, né? Eu pouco conheço vocês aí ainda, infelizmente a gente não teve um contato mais próximo ainda, mas não sei se alguém já trabalha na área ou não, mas quem trabalha na área deve sofrer bastante com o achismo, né? A área automotiva ela é complicada porque todo mundo acha que entende de carro. E isso, para quem já trabalha na área, já deve ter percebido isso. E para quem ainda não trabalha na área, quando começar a trabalhar, vai perceber. Então, às vezes, o cliente chega lá na oficina que a gente trabalha com o diagnóstico pronto, né? E daí você vê que não é aquilo mesmo, é uma dificuldade, às vezes, de explicar para ele o porquê sim ou porquê não daquilo. Então, como isso acontece na própria oficina, às vezes acaba acontecendo também, né, nessas respostas que a gente encontra em fóruns, em blogs. Então, se vocês forem tirar uma informação de um fórum, de um blog, tomem muito cuidado, verifiquem para saber se aquela informação é realmente fidedigna ou não, se ela não é inventada, se ela não é falsa e assim por diante. Então, por isso que eu peço para vocês utilizarem sempre fontes confiáveis. Eu vou pedir para vocês também colocarem pelo menos, tá, 2 referências por capítulo. Eu já vou mostrar daqui a pouquinho como vocês vão fazer isso. E só para lembrar que os capítulos farão parte do corpo do texto ou do desenvolvimento do trabalho. Então, isso aqui é o início da construção do nosso artigo científico. Bom, pessoal, ficou claro aí a questão do planejamento? Alguma dúvida? Alguma pergunta?
Tranquilo até aqui? Muito bem, então vou novamente entender aí que o silêncio significa que vocês não têm nenhuma dúvida, tá, pessoal? Por favor, se tiverem dúvida, perguntem, tá? Não deixem para depois. Legal. Então, agora, pessoal, eu trouxe aqui para vocês e depois eu vou compartilhar esse material lá no grupo com vocês, vou mandar por e-mail e tudo mais, um exemplo de um termo de abertura de projeto que virou um planejamento, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, né, o tema que eu escolhi para desenvolver esse exemplo é sistemas de controle de emissão de poluentes para motores a diesel, beleza? Então, esse aqui é o meu tema, que depois pode, inclusive, virar o título do meu artigo, mas, por enquanto, é só um tema. Qual que foi a justificativa que eu elaborei? Eu coloquei lá que o crescente aumento da restrição em relação à emissão de poluentes por motores de automóveis em geral, inclusive de motores a diesel, impulsiona os fabricantes a desenvolverem sistemas que controlem a emissão de gases previstos nas normas ambientais. No Brasil, a norma que rege esse controle é chamado de CONAMA. Na verdade, o CONAMA, ele é aqui, só para explicar para vocês, ele é a instituição que elabora a norma de emissão de poluentes no Brasil. Então, neste contexto, é importante conhecer as principais tecnologias empreendidas no desenvolvimento desses sistemas. É primordial para compreender seu funcionamento e realizar a manutenção dos sistemas, dos sistemas de controle de emissão de gases, dos mesmos ali. Então, pessoal, essa aqui foi a justificativa que eu elaborei para pensar num artigo sobre esse tema. E aí, quais foram os meus objetivos? O geral, compreender o funcionamento dos principais sistemas de controle de emissão de poluentes dos motores diesel atuais. E aí, para atingir esse objetivo geral, quais foram os objetivos específicos que eu pensei? Identificar os gases emitidos pelo motor diesel, beleza? Analisar as normas de emissão de poluentes atuais. Se eu estou tratando de emissão de poluentes, eu preciso saber quais são as normas e eu preciso também saber quais são os gases emitidos pelo motor diesel. E, por último, apresentar os principais sistemas utilizados pelos fabricantes para controlar a emissão de poluentes de motores diesel. Muito bem, então esses aqui são meus objetivos específicos. Se eu cumprir esses objetivos específicos, provavelmente eu vou conseguir atingir meu objetivo geral, ok? Muito bem. Isso aqui vocês já têm, né? Isso aqui vocês já me mandaram, já apresentaram, então vocês não precisam fazer de novo, beleza? Isso aqui vocês já têm. Vocês vão continuar a desenvolver o projeto de vocês baseado lá no termo de abertura de projeto. Tá claro isso? Alguma dúvida sobre isso? Espero que esteja claro. Então, isso aqui vocês já têm, não precisa fazer de novo. O que vocês precisam fazer? Baseado no termo de abertura de projeto, pessoal, vocês vão construir os capítulos. Bom, então, como eu comentei, vocês, para cada objetivo específico, vocês vão desenvolver um capítulo. Então, se eu tenho 3 objetivos específicos, eu preciso ter 3 capítulos, beleza? Bom, para cada objetivo específico, um capítulo. Então, o meu primeiro objetivo específico era identificar os gases emitidos pelo motor diesel. Para atingir esse primeiro capítulo, para atingir esse primeiro objetivo, eu vou fazer um capítulo que eu pretendo chamar de gases emitidos pelos motores ciclo diesel e suas consequências para a saúde e para o meio ambiente, beleza? Então, esse é o nome que eu dei para o meu primeiro capítulo. Para cada capítulo, pessoal, eu pedi para vocês colocarem 2 referências.
Pelo menos duas. Pode ter mais. Se você quiser colocar várias referências, não tem problema. Então, vamos ver quais são as referências que eu encontrei aqui. Beleza, então essa aqui é a primeira referência. Ela é uma tese, tá, de mestrado. Qual que é o título? Efeitos do sistema de recirculação dos gases de escape no controle de emissão de NOx em motores diesel. Então, ó, é um trabalho acadêmico que está falando sobre gases produzidos por motores a diesel, né? Então, aqui tem um resumo, eu já dei uma olhada no resumo, ele fala exatamente o que eu preciso saber para cumprir o meu primeiro capítulo, para atender o meu primeiro capítulo. Se eu quiser, eu não vou abrir o trabalho aqui para vocês, mas se eu quisesse, ó, ele estaria disponível aqui, é só eu abrir. Então, vejam que eu coloquei só o link do trabalho, isso já é suficiente nesse momento. Eu não escrevi nada naquele capítulo. Eu só falei, ó, para entender ali quais são os gases emitidos pelos motores diesel e as consequências para a saúde e para o meio ambiente, é esse aqui um dos trabalhos que eu vou me basear. É esse aqui um dos trabalhos que eu vou utilizar. O outro trabalho, vamos ver qual que é. Ó, o outro trabalho foi uma dissertação que eu encontrei, que tem o título Análise dos gases de exaustão em um motor diesel com injeção comorrer alimentado com diesel, biodiesel e suas misturas. Então, eu já li o resumo do trabalho, né? Eu entendi aqui que o resumo, que esse trabalho vai ajudar a eu cumprir esse objetivo específico, a eu desenvolver esse capítulo. O trabalho está disponível aqui em PDF também, tá? Então, é um trabalho, é uma dissertação de mestrado desenvolvido pela PUC. Então, um trabalho acadêmico, uma fonte 100% confiável. Também percebam que eu não escrevi nada sobre esse trabalho. Eu só dei uma olhada, li o resumo, entrei lá no trabalho, vi sobre o que ele está falando e, no meu ponto de vista, ele vai me ajudar a responder esse objetivo específico, a escrever esse primeiro capítulo, então. Muito bem, então, para o meu primeiro capítulo, já tenho as duas referências. Bom, o meu segundo objetivo específico era analisar as normas de emissão de poluentes atuais. Então, para esse objetivo aqui específico, eu desenvolvi o meu segundo capítulo, que vai se chamar o CONAMA e o controle de emissão de poluentes no Brasil. Beleza? Então, esse vai ser o meu segundo capítulo. Quais foram as referências que eu encontrei para esse segundo capítulo? Vamos ver aqui, ó. Beleza. Se eu for falar do CONAMA, eu preciso saber do que trata a resolução do CONAMA. Beleza? Então, a minha primeira referência vai ser a própria lei, né? Que é a resolução número 403 do CONAMA, que vai dispor sobre a nova fase de exigência de programas de controle de emissão de poluentes para veículos novos, pesados, a fase P7. Então, aqui vai estabelecer quais são os limites para a emissão de poluentes dos veículos que estão sendo usados hoje. Ela é uma lei lá de 2008, né, uma resolução de 2008, mas que foi aplicada em 2012. Já dei uma lidinha aqui nela, que ela foi aplicada em 2012 e ela vigora até os dias de hoje, tá bom? Então, essa vai ser a minha primeira referência. E a segunda referência, vamos ver. Bom, a segunda referência é um seminário, um artigo aqui escrito pela Anfavea
Só para vocês saberem que o que é Anfavea, vamos procurar no Google. Ó, a Anfavea é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, tá? Então, é uma instituição aí bastante confiável, né? Então, o que que diz lá? Ele é um seminário sobre emissão de veículos a diesel, né? Então, ele foi um evento organizado pela Anfavea e está tratando do Procon 7, que estabelece novas etapas de redução das emissões de veículos a diesel, que exige novos veículos, novo diesel e novas rotinas de manutenção e operação dos transportes. Então, aqui vai estar tratando, né, exatamente disso que eu estou comentando com vocês aí. Desculpa, disso que eu estou comentando com vocês, não. Disso que eu quero abordar no meu segundo capítulo. E, logicamente, uma fonte bastante confiável. Beleza, pessoal. Então, tem o meu segundo capítulo com um título, um provável título e com duas referências. No meu terceiro objetivo, eu coloquei lá que eu visava apresentar os principais sistemas utilizados pelos fabricantes para controlar a emissão de poluentes de motores diesel, beleza? Então, para esse objetivo específico, o meu capítulo vai se chamar Os Sistemas de Controle de Emissão de Poluentes para Motores Diesel, Principais Componentes e Princípios de Funcionamento. Para atingir esse objetivo, então, eu também elaborei aqui, desculpa, eu levantei duas referências. Vamos ver a primeira. Então, a primeira é um artigo, né, que eu encontrei lá no Cielo. Eu já mostro para vocês daqui a pouquinho essas ferramentas de busca. Deixa eu só admitir o nosso colega Giovanni aqui. Beleza? Então, o que que diz esse artigo? A poluição gerada por máquinas de combustão interna movidos a diesel, a questão dos particulados, estratégias atuais para redução e controle das emissões e tendências futuras. Então, vejam, é um artigo que está falando sobre emissão de gases de veículos movidos a diesel e quais são as estratégias adotadas para reduzir a emissão de partículas poluentes e quais são as tendências para o futuro. Então, tudo a ver com aquilo que eu pretendo escrever nesse capítulo. Beleza? Então, um artigo científico 100% confiável. E a minha segunda referência para esse capítulo é uma reportagem, só deixa eu abrir aqui para aparecer para vocês, é uma reportagem da revista, do jornal Oficina Brasil, que é uma publicação 100% confiável, tá, pessoal? Então, vocês podem utilizar reportagens aqui do Oficina Brasil. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou mandar também o endereço para vocês lá no grupo nosso do WhatsApp. Mas ele é 100% confiável. Então, eu vou usar essa reportagem também, que fala diferenças, sistemas e estratégias para o controle de emissão de NOx, que é um dos gases emitidos pelo motor diesel, EGR externos e internos. Então, aqui tem uma reportagem explicando bem explicadinho as estratégias aí para redução de emissão de poluentes de motores a diesel. Bom, pessoal, aqui eu só exemplifiquei o que vocês precisam trazer, né, nesse planejamento que vocês vão executar, beleza? Vocês podem colocar mais aqui, quanto mais referência vocês utilizarem, mais plural, melhor vai ficar o trabalho de vocês, tá bom? Eu pedi pelo menos 2 por capítulo. E às vezes, pessoal, a referência que eu vou usar num capítulo pode me ajudar a fazer outro também. Então,
é importante que vocês tenham essa noção. De repente, a tese lá que eu vou usar no primeiro capítulo pode contribuir para eu escrever o terceiro capítulo também. Então, uma coisa sempre está conectada à outra. Muito bem. Dúvidas sobre o que eu expliquei até aqui? Alguma pergunta? Ficou claro? Tudo certo? Entendido? Maravilha, pessoal. Então, vou entender novamente que vocês entenderam tudinho, tá? Muito bem. Então, para a próxima aula, o que vocês vão precisar me entregar, tá? Para a próxima aula, vocês vão ter que ter o TAP concluído, com todas as correções, tá? Que vocês me mandaram, a maioria me mandou hoje, enfim. Vocês precisam me entregar o TAP, mas esse TAP, ele tem que estar com o planejamento, tá bom? Então, eu vou mandar para vocês 2 documentos lá no grupo e depois lá no e-mail, tá? Que são os seguintes. Eu vou mandar um outro termo de abertura de projeto, tá bom? Já vou mostrar para vocês. Não se preocupem que vocês não têm que fazer de novo, não. Vocês vão ter um termo de abertura de projeto, vai ter lá justificativa, objetivos, e notem que agora tem o planejamento, tá bom? Então tem uma linha a mais, que é onde vocês vão inserir isso que eu acabei de explicar para vocês agora. A justificativa vocês não precisam fazer de novo, vocês vão copiar do outro termo de abertura de projeto. Os objetivos, vocês não precisam fazer de novo, vocês vão copiar dos objetivos que vocês já fizeram. O tema, a mesma coisa, o líder, o analista, o orientador, o e-mail, toda essa parte que vocês já fizeram. Vocês só vão ter que colocar agora o planejamento, que é isso que eu acabei de explicar, que tem que ser os prováveis capítulos e 2 referências por capítulo, tá bom? Então, eu vou mandar esse documento, esse modelo aqui para vocês preencherem, tá bom? E junto, pessoal, eu vou mandar um exemplo de preenchimento, tá? Que nada mais, nada menos é isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Ok? Por quê, pessoal? Eu não quero que vocês, em hipótese alguma, copiem o que está escrito aqui nesse exemplo. Mas o exemplo, ele pode servir como um modelo, tá bom? Eu posso me espelhar nesse exemplo aqui para elaborar o meu termo de abertura de projeto, o meu formulário de abertura de projeto, agora com o item planejamento. Então, isso aqui eu fiz para ajudar, para deixar um pouquinho mais claro, para que vocês possam ter um exemplo do que vocês precisam fazer, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Então, isso aqui é um material de apoio, é um exemplo, é mais uma fonte para vocês consultarem e esclarecerem, ou terem um modelo aí para vocês poderem elaborar o trabalho de vocês, ok? Então, esses dois, daqui a pouquinho, eu mando no grupo e no e-mail de vocês, para que vocês possam usar como modelo, tá bom? Beleza. Na próxima aula, dia 30/6, então, vocês precisam me entregar a TAP com o planejamento, beleza? E aí, pessoal, a nossa aula vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente. Por enquanto, nós estamos nos reunindo com toda a turma, beleza? Então, nós estamos fazendo uma aula para todos da turma. Na próxima aula, eu vou me reunir com cada grupo em horário individual, beleza? Em um horário específico, não é individual porque é em grupo, né? Então, a gente vai
eu vou organizar ao longo da semana e vou falar lá, o grupo 1, nós vamos marcar uma reunião das 7 até as 7h30. O grupo 2, das 7h30 até as 8. O grupo 3, das 8 até as 8h30. E assim por diante. Por quê, pessoal? Porque eu quero conversar com vocês, eu quero que vocês me apresentem o projeto, e aí a gente vai trocar uma ideia, né? Ver se é viável, se está legal, se não está legal, o que, que vocês precisam fazer. A gente vai orientar, então, específico para cada grupo. Vou passar uma orientação, então, específico para cada grupo do projeto. Isso a gente já faria no presencial, né? Então, normalmente, depois de um tempo lá no presencial, vocês já têm ali algumas coisas em mãos, né? Já tem o termo de abertura de projeto, já tem o planejamento em mão. Então, é costume da gente sentar com cada grupo para ver em que ponto que está, quais estão sendo as dificuldades, para a gente poder passar orientações, então, específicas para cada grupo. Então, no dia 30/6, que é a nossa próxima aula, vocês devem me entregar, me apresentar a TAP de vocês, junto com o planejamento. A gente vai discutir o projeto que vocês estão desenvolvendo, que é o artigo científico, e aí eu vou passar orientações para vocês, tá? Específicas aí para cada grupo, ok? Dúvidas, pessoal, sobre a atividade, sobre como vai ser a próxima aula no dia 30/6? Marcelo, Sérgio, Fernando, Ítalo, Luciano, Cleiton, Benhur, Magnum, Alex, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá claro? Tranquilo? Eu, professor. O Marcelo. Marcelo, eu vi que você abriu o microfone. Quer fazer alguma pergunta ou tá tudo certo? Não, tá tudo certo, tranquilo. Acho que vai surgir alguma dúvida quando nós for, eu com o meu grupo aí, Espera aí que eu acho desenvolver que eu tô com o computador no mudo aqui, cara. Só um minutinho, Marcelo. tudo bem. Marcelo, vou pedir para você repetir o que você falou, porque eu estava com o computador no mudo, cara. Desculpa, eu não percebi. Pode falar novamente. Que por enquanto, professor, tá tudo tranquilo, né? Eu acho que talvez surja alguma dúvida quando nós for desenvolver esse planejamento. E aí nós entramos em contato com o professor. Beleza, Entendeu? beleza. Mas o que é Deixar para fazer a partir daqui está claro, né? É lógico, isso. pessoal, que vai surgir dúvida na hora que vocês estiverem fazendo, né? Faz parte. Está previsto isso. Então, vocês podem entrar comigo para a gente conversar, entrar em contato comigo para a gente conversar. Eu só queria saber se a atividade, o que vocês precisam fazer para a próxima semana ficou claro. Tranquilo, professor. E esses exemplos que o senhor citou aí, acho que vai ajudar muito o pessoal aí. Beleza, então. Maravilha. Então, pessoal, antes de liberar vocês aí para vocês se organizarem, conversarem com o grupo de vocês, eu queria mostrar para vocês aqui algumas coisinhas, tá? Eu pedi para vocês utilizarem referências confiáveis, fontes confiáveis. Então, eu vou mostrar para vocês um lugar, né? Como a gente não tem como ir na biblioteca, infelizmente ela está fechada, o Senai está fechado, não vou ficar repetindo aqui sempre a mesma coisa. Mas eu vou mostrar para vocês alguns lugares que vocês podem estar pesquisando, tá bom? Que vocês podem estar encontrando referências confiáveis, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar aqui rapidamente, tá? E depois eu mando o link para vocês acessarem no e-mail da turma e no grupo do WhatsApp, tá bom? Muito bem. Então, deixa eu só achar aqui que eu já deixei aberto. O primeiro, pessoal, eu já mostrei na semana passada, é o Cielo, tá? Então, o Cielo, ele é uma plataforma, tá certo? Que reúne artigos científicos, beleza? Então, como que eu faço para pesquisar? Eu vou clicar aqui em índice de assuntos,
Só voltando aqui, ó, eu cliquei, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar mais melhor para vocês enxergarem. Então, eu vou clicar aqui em índice de assuntos, e aqui eu vou digitar palavras-chave. Por exemplo, vou colocar aqui carro elétrico. Vamos ver se tem algum artigo aqui sobre carro elétrico. Como carro elétrico não tem. Vamos voltar lá e vamos procurar outra coisa. Vamos colocar veículo elétrico. Opa, agora tem, ó, veículos elétricos. Então, apareceu aqui o termo. Vamos ver se tem algum artigo falando sobre isso. Ó, tem dois, beleza? Um está em inglês, né? Pessoal, aqui também a gente precisa abrir a mente, tá? Às vezes vocês vão encontrar material em inglês, pega lá o Google Tradutor e tenta traduzir, não tem problema nenhum. Mas tem um em português aqui, ó, sistema de tração elétrica flexível baseado em veículos trólebus para alimentação com redes de corrente alternada e redes de corrente contínua. Então, um texto aí que fala sobre motores elétricos, veículos elétricos. Se eu quiser abrir o texto, só clicar aqui. Então tá aí, ó. Aí quem vai falar sobre veículos elétricos pode estar procurando aí se informar melhor sobre isso. Beleza? Tá o resumo aqui, tá o texto, as palavras-chave, tudo aquilo que eu já expliquei na aula passada para vocês, tá bom? Então esse é nossa primeira ferramenta aí de busca, nossa primeira fonte onde a gente vai poder encontrar informações. Uma segunda fonte, pessoal, que é bem interessante também, é o Google Acadêmico, tá? Então, no Google Acadêmico, ele reúne uma quantidade maior de artigos, né? Ela é mais ampla, ela é maior do que o Cielo. O Cielo é um pouco limitado em termos de quantidade de artigos. Então, eu digito aqui novamente uma palavra-chave. Agora eu vou mudar para veículos híbridos. Vamos colocar aqui veículos híbridos. Ó, então aparece aqui 15 mil resultados para veículos híbridos. Ou seja, pessoal, tem bastante coisa. Vamos pegar aqui, ó. Ó, quem quer falar aí, por exemplo, dos desafios para difusão de veículos elétricos e híbridos no Brasil, ó. Tá aqui um artigo excelente para quem vai falar sobre veículos elétricos ou veículos híbridos, ó. Análise dos desafios para a difusão dos veículos elétricos e veículos híbridos. É um artigo publicado, portanto, uma fonte 100% confiável aí, tá? Então, fica outra dica, o Google Acadêmico. Beleza? Depois eu mando o link também do Google Acadêmico para vocês. Uma terceira ferramenta de busca aí, pessoal. O catálogo de teses e dissertações da CAPES. Então, a CAPES é um órgão federal, tá? Que fomenta aí as pesquisas na pós-graduação aqui no Brasil. E tudo que é pesquisado na pós-graduação, pessoal, todos os trabalhos de mestrado e de doutorado do Brasil, elas são condensadas no catálogo de teses e dissertações da CAPES, beleza? Então, aqui vocês vão ter acesso a muita coisa, a muita informação mesmo. Informação de alta qualidade, tá, pessoal? Aqui toda pesquisa, toda ciência produzida no Brasil, ela fica disponível no catálogo de teses e dissertações, beleza? Então, aqui também, vocês vão colocar a busca aqui, vão usar uma palavra-chave. Vou colocar aqui poluentes automotivos. Estou pensando aqui hipoteticamente, tá? Então,
Para poluentes automotivos, ele encontrou 7.811 trabalhos, ou seja, tem bastante fonte, né? Tem bastante informação que a gente pode encontrar aí, e que é, como eu disse, confiável, né? Então aqui, ó, tem correlação entre emissão de poluentes, irregularidades de funcionamento, manutenção e operação em motores do ciclo diesel, emissão e performance de um veículo operando com misturas de óleo, biodiesel e etanol, e assim por diante. Então aqui, ó, gente, vou aproximar aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Opa, agora foi demais. Acho que melhorou um pouquinho. Então aqui funciona assim, ó. A CAPES, ela tem uma plataforma chamada de Sucupira, que é um depositório nacional onde você vai lá e anexa o seu trabalho. Então, a Sucupira ela é uma plataforma que vem ali do final de 2012, início de 2013. Então, trabalhos anteriores a essa plataforma, elas não ficam disponíveis aqui, mas eu já ensino um macete para vocês. Quando ela está disponível aqui, vai aparecer aqui embaixo, ó, detalhes. Se vocês clicarem nos detalhes, vai abrir uma outra página, que é a página da plataforma Sucupira. Ó, notem aqui em cima que é a plataforma Sucupira. E aí vai ter o resumo do trabalho, as palavras-chave, o número de folhas. E aqui, ó, pessoal, está o trabalho em PDF. Se vocês quiserem abrir esse trabalho, é só salvar no computador ou no celular de vocês, beleza? Mas aqui vocês têm acesso a esse trabalho. Muito bem, o que eu faço quando um título me interessa, mas que eu não, ele é anterior à plataforma Sucupira? Por exemplo, esse aqui, ó, trabalho anterior à plataforma Sucupira. Nesses casos aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Ó? Vocês vão copiar o título, que é esse que está em negrito. Vem aqui, copia o título. Beleza? Abre o Google. E cola o título lá no Google. E pesquisa. Pronto, ó, ele vai abrir o repositório específico da universidade na qual aquele trabalho foi publicado. Então, nesse caso aqui, ele foi publicado lá no Unicamp. Está aqui o trabalho da pessoa, tá? Ou seja, eu consigo ter acesso ao trabalho do mesmo jeito. Beleza, pessoal? Então, quando não tiver disponível na plataforma Sucupira, vocês copiam o título aqui, cola lá no Google, que vocês vão conseguir encontrar o trabalho também. Legal. E a última fonte de pesquisa aí que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é o jornal Oficina Brasil, tá, pessoal? Então, hoje, o jornal Oficina Brasil, pessoal, sem sombra de dúvidas, é a melhor publicação periódica que a gente tem na área de reparação automotiva. Tá? Então, isso aqui é disponibilizado gratuitamente para vocês. Vocês precisam acessar, precisam olhar. Eu não sei se vocês conheciam ou não, mas só para fazer uma apresentação geral do jornal aqui para vocês, tá? Ele fala sobre avaliação de reparadores, sobre determinados veículos, fala um pouquinho sobre lançamentos, fala sobre... tem bastante propaganda aí de ferramentas para a gente comprar, fala sobre gestão de oficinas, enfim, pessoal, ele é um material bem completo quando se trata aí do mercado de reparação automotiva como um todo, beleza? Só que o nosso artigo, ele está falando um pouquinho mais sobre questões técnicas, né? Então, como que vocês vão encontrar informações técnicas aqui? Todo mês, o jornal Oficina Brasil, ele publica aí uma reportagem falando sobre alguma coisa da área técnica. Então, como que vocês fazem para acessar essas reportagens em específico? Vocês vêm aqui, ó, nesse índice, Oficina Brasil. Opa, cliquei sem querer. Ó, mas vocês abrem a Oficina Brasil lá embaixo. Opa, por que não está dando certo?
Ó, lá embaixo, estranho, está sumindo aqui o índice quando eu tento abrir. Não sei se é algum problema no meu computador, mas ó, quando eu desço aqui ele some, tá? Não sei o que está acontecendo, pessoal. Enfim, se vocês descerem lá embaixo, ó, vou tentar entrar de novo. Ó, lá embaixo, bem embaixo ali, não sei se vocês conseguiram perceber, agora eu consegui clicar. Ele tem as matérias técnicas, tá? Então, nas matérias técnicas, ele vai estar falando aí sobre informações técnicas da área automotiva, tá? Enfim, pessoal, é uma publicação aí bastante relevante. Achei que tinha aberto aqui, mas acabou não abrindo. Estão vendo ali embaixo ó, que está escrito técnicas, mas quando eu chego perto de técnicas... Agora deu. Agora abriu. Quando eu chegava perto de técnicas, ela sumia. Ah, agora sim. Ó. Então, olha aí. Nós temos reportagens sobre motocicleta, sobre estratégia para diagnóstico de ar-condicionado, sobre o sistema E-Flex, sobre diagramas elétricos, novamente sobre ar-condicionado, aqui ó, sobre sistemas eletrônicos diesel, reparo de centrais eletrônicas, gerador automotivo, atuadores, frenagem regenerativa, all cares aí para quem tem curiosidade, transmissão de dupla embreagem, enfim, pessoal, tem muita coisa aqui, tem publicações aí de muito tempo atrás. Aproveitem, tá? Então é uma outra excelente fonte de pesquisa para o trabalho aí que vocês vão desenvolver. Pessoal, apresentei para vocês aqui 4 fontes, tá? Então não tem desculpa para vocês dizerem, ah, professor, não encontrei nada sobre o assunto que eu estou fazendo. Tem que entrar nisso daqui e fuçar, beleza? Então, daqui a pouquinho eu mando para vocês lá no grupo essas 4, o link desses 4 acessos aqui. Ah, o Ítalo falou ali, entrou no dele e deu certo. Maravilha, Ítalo, legal. Eu não sei, talvez fosse alguma configuração aqui do meu computador que não tivesse deixando eu entrar, mas de qualquer forma deu para mostrar para vocês ali o link ali do Oficina Brasil. Pessoal, então, são 8h30 já, né? A aula iria de qualquer forma até 10h30. Então, esse tempo agora, procurem conversar com o grupo de vocês, se organizar, para que vocês possam, então, dar andamento né, nessa segunda parte aí, que é o planejamento do trabalho de vocês, tá bom? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer. Se tiver alguma dúvida ou pergunta, algum questionamento, por favor, faça, senão a gente vai encerrar aqui. Gostaria de desejar para vocês aí uma boa noite. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me ligar, falar lá no WhatsApp comigo ou por e-mail. E até a próxima aula nossa, que vai ser dia 30/6, tá bom? Um abraço a todos e até mais.